E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do mercado americano, né? Eu vou contar uma história de um amigo meu que tem uma empresa na Europa, na Espanha, e que quis vender o produto aqui dele nos Estados Unidos. Eu vou dar uma ideia para você de custo e o que aconteceu, de custo para entrar no mercado americano e o que aconteceu, tá? Então esse meu amigo, ele tem uma empresa na Espanha e ele vende uma plataforma para gestão de vendas. Ele tem clientes na Europa, não sei exatamente os países que ele tem clientes na Europa, certamente Espanha, claro, porque ele veio de lá. Ele tem clientes na América do Sul, Argentina, que eu me lembre, eu não sei se ele tem em outro país. Ele tem clientes no México e ele quis vir para o mercado americano. Ele acha que o produto dele é um produto bom para o mercado americano. Ele veio, participou de alguns eventos, mostrou o produto dele e ele achou que o mercado americano iria consumir o produto dele, tá bom? Então qual foi a estratégia de entrada dele no país? Ele veio ele entrou no país por dois pontos, pela costa, vamos dizer, costa leste e costa oeste. Na costa leste, ele ficou na Flórida, ele abriu um escritório em Miami, e na costa oeste, ele entrou aqui por São Francisco, na Califórnia, mas na verdade ele estava em Sausalito, que é na Bahia, bem perto de São Francisco. Então eu vou contar um pouquinho da história do que aconteceu aqui na Califórnia. Eu não tenho dados para contar o que aconteceu em Miami. Eu acho que os custos de Miami foram um pouco menores dos que da Califórnia. E quando eu falar de custos também, sobre o que ele gastou, eu vou falar de uma maneira muito conservadora. Eu sempre vou falar valores menores do que aqueles que deveriam ser, porque assim eu quero dar para vocês uma ideia de, mesmo sendo benevolente, com valores, que os custos são estratosféricos para você entrar no mercado americano, particularmente nessa área. Eu estou falando isso porque eu sei muita gente de software quer entrar aqui nos Estados Unidos e me perguntam. Então eu vou falar um pouquinho para você ter uma ideia, tá? Então ele veio ele abriu um escritório aqui na Califórnia, e como eu já disse, em Sausalito, que está a 10 minutos de São Francisco, 10, 15 minutos de São Francisco. Ele tinha 3 funcionários para fazer a venda do software, dar suporte na instalação e dar suporte na manutenção do software, né? Atender client support, dar suporte ao cliente depois da instalação. Ele não tinha ninguém para desenvolvimento de software aqui. Todo o desenvolvimento da plataforma era feito na Espanha, o que para ele dava até uma certa vantagem competitiva, porque o custo do pessoal na Espanha é muito menor do que o custo de um pessoal aqui nos Estados Unidos para fazer desenvolvimento de plataforma, né, atualização e tudo isso. Então eu vou dar uma ideia do custo básico desses 3 funcionários, tá? Anualmente. Um funcionário desse, para fazer uma venda, suporte à instalação, suporte a cliente nos Estados Unidos, que tem um conhecimento de mercado, ele tem que ter no mínimo 10 anos de experiência. Um cara desse, eu estou falando assim muito conservadoristicamente, vai ganhar mais ou menos $150 mil por ano. Isso sem contar 401k, eu vou explicar o que é 401k, sem contar despesas, sem nada, salário, só salário. Mas vamos dizer que esse meu amigo foi muito sortudo e ele encontrou um cara por $120 mil por ano. O que quer dizer isso? $120 mil por ano é o salário de entrada de um garoto que vai trabalhar na área de tecnologia de informação, tá? O cara sai da faculdade, aqui na Califórnia, ele já sai ganhando $120 mil por ano. Mas vamos dizer que ele teve muita sorte e ele encontrou uma pessoa que tinha 10 anos de experiência e que estava trabalhando com ele por $120 mil por ano. Tá bom. Então, aí, mas não é só o salário, ele corre em outros custos, né, com a pessoa. Uma coisa que se chama 401k. 401k é que nem um fundo de garantia, kind of. Não é um fundo de garantia, porque primeiro não é obrigatório o depósito, você deposita se você quer.
a empresa deposita se ela quer. Normalmente é um salário por ano que ela te deposita na sua conta, né? Que é uma conta que você só pode acessar quando você tiver 59 anos de idade. Antes disso, se você for mexer, você paga um imposto violento. É uma poupança que eles te põem lá. Se ele não tiver isso, certamente ele não vai ter um funcionário aqui na Califórnia, porque para você encontrar gente para trabalhar aqui na Califórnia é muito difícil, porque está todo mundo ocupado. O problema de escassez de mão de obra especializada na Califórnia, mesmo mão de obra não especializada, é muito alto. Mas vamos lá. Então um cara desse que ganha 10 mil dólares por mês, que seria 120 mil por ano, com mais o 401k seria 130 mil. Aí a empresa também contribui com seguro-saúde, uma série de outras coisas, despesas com combustível, com carro, né? Então o cara vai ganhar por baixo 150 mil dólares. Eu não estou nem falando de bônus, porque aqui na Califórnia, se você não tem bônus, esquece, você não vai trabalhar. Mas vamos dizer que os empregados também falaram, não precisa me pagar bônus. Então eles são 3 funcionários ganhando 150 mil dólares por ano, são 450 mil dólares por ano. O aluguel de um escritório simples, tá? Porque o dele, ele vai precisar de uma sala de reunião, onde pode fazer a demonstração do produto, ele vai precisar de uma série de coisas. Vamos dizer que ele pagou 6 mil dólares por mês de aluguel nesse escritório. Eu garanto para você que em Sausalito, que é mais barato que em São Francisco, você não acha um escritório desse por menos de 8 mil dólares por mês. Mas vamos lá. Vamos dizer que ele pagou 6 mil dólares por mês, vezes 12 meses, 72 mil dólares, mais as despesas que ele vai ter com luz, água, limpeza. Eu não estou nem falando de material de escritório, eu não estou falando de secretária, eu não estou falando de recepcionista, eu não estou falando de material, eu não estou falando de nada, estou falando só um escritório e mais despesinhas básicas, água, luz, telefone, tá? Então isso vai a 80 mil dólares, mais 450 com os 3 funcionários que ele tem, são 530 mil dólares. Aqui também não estou falando de imposto, tá? Eu só estou falando desse dinheirinho básico que ele está gastando, não estou falando de encargos, de impostos nenhum. Aí você vai, ele que está vivendo aqui, que é a pessoa, ele tem que ter uma retirada. Para o nível de vida que ele leva, que é o que a gente leva, não compare o nosso nível de vida com o nível de vida de uma pessoa que ganha 100 dólares por dia, porque a gente vive numa outra realidade, tá bom? Ele vai precisar de no mínimo 20 mil dólares por mês depois dos impostos, tá? Eu posso dizer que o aluguel mensal da casa dele eram 7 mil dólares. Isso eu sei porque ele é meu vizinho. A casa dele é maior do que a minha. A minha é menor. Mas vamos lá. Vamos dizer que ele economizou tudo. Ele ganhava 20 mil dólares por mês antes dos impostos. Porque se você descontar os impostos, tira 30%, ele vai ganhar líquido 14 mil dólares. Imagina que o aluguel come metade do salário dele. Ele tinha 4 filhos. Tinha filhas estudando na Flórida, tinha filha ainda na Europa, era aquele vai e vem de avião para cima e para baixo. Ele tinha mais 2 crianças aqui, quer dizer, viajava. Então 20 mil dólares, ou seja, 16 mil dólares não ia dar para ele. Mas vamos dizer que deu, que ele é um cara muito econômico, ele foi muito sortudo, deram tudo para ele pela metade do preço. Então vamos lá, que ele tiraria 20 mil dólares por mês, são 240 mil dólares por ano, somado aos 530 são 770 mil dólares por ano, tá certo? Eu posso dizer para você que fácil o custo dele é 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil dólares por ano, mas eu estou sendo bem conservador, 770 mil dólares por ano, multiplicado por 6 anos que ele trabalhou, 6 e 7, 42, 6 e 7, 42, 4 milhões 620 mil dólares que ele gastou nesses 6 anos, tá? Não, peraí, 4 milhões e 770, né? 848, 4 milhões 620 mil dólares, uma coisa assim, que ele gastou aqui. Vocês façam a conta que eu estou fazendo tudo de cabeça, estou dirigindo tudo ao mesmo tempo. Vamos dizer que
que o Paulo, você falou muito, mentira, 4,5 milhões de dólares ele gastou. Isso sem contar o escritório dele em Miami, tá? Isso é para você ter uma ideia do investimento que ele teve que fazer para entrar no mercado americano. E guess what? Ele não conseguiu. Ele não conseguiu entrar no mercado americano. Ele conseguiu fazer vendas pequenas, de curto prazo. Aí uma certa época a Apple chamou ele. Ele estava muito entusiasmado e falou: nossa, a Apple quer comprar o meu produto, eu tô feito. Eu pensei comigo, não é bem assim. Quando ele viu as multas que ele ia ter que pagar por assinar termos de confidencialidade e os pré-requisitos financeiros que a Apple estava exigindo dele para trabalhar com ele, isso praticamente se tornou inviável. Então, o que aconteceu? Ele veio para cá com a ideia de que ele conseguia entrar no mercado americano. Ele colocou uma montanha de dinheiro e não deu certo. E aí voltou para a Espanha. Agora em julho ele voltou para a Espanha. Então ele ficou quase 7 anos aqui. Eu estou dizendo 6 anos porque eu sou um cara conservador. Ele voltou para a Espanha praticamente sem êxito. Ele perdeu muito do investimento dele. Quais foram as coisas que ele deveria ter considerado? Que normalmente as pessoas não consideram, né? O que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que quando você entra no mercado americano, o nível de competência dos seus competidores é algo inimaginável. Por quê? Porque os americanos, eles são viciados em talento. Se você é um cara talentoso e você tem uma boa formação, certamente você vai ter a porta aberta aqui nos Estados Unidos. Então, quando você entra aqui, você pensa que você é o maior peixe da frigideira, que a gente fala, o maior peixe do lago, perdão. Mas quando você chega aqui, o lago aqui é muito maior do que aquilo que você imaginou e você não é o maior peixe. A competição aqui é muito complexa e as pessoas são extremamente talentosas. Uma outra coisa que eu acho que ele pensou, que a gente conversou, é que ele achava que com um custo operacional de desenvolvimento do software na Espanha, ele teria uma vantagem competitiva porque o custo dele é menor. Mas o que ele se esqueceu é que tem gente aqui que tem esse mesmo pessoal na Índia, ou esse mesmo pessoal nas Filipinas, ou no Vietnã, ou na China, que é muito, muito mais barato do que aquilo que ele tem. E certamente tem vantagens, conseguem mais capacidade intelectual do que ele na Espanha. Porque a China e a Índia, elas têm uma característica que a Espanha não tem. Muitas pessoas na China e na Índia que você trabalha hoje, terceirizando ou colocando isso para fora do país, se formaram nos Estados Unidos. Essa é a diferença. Então eles já têm, quem está lá na China, quem está lá na Índia, quem está lá no Vietnã, se formou aqui e voltou para o país e começa de lá a prestar serviço aqui. Por que se eles estão lá, se aqui nos Estados Unidos eles poderiam ficar e ganhar mais dinheiro? Tem pessoas que optam por voltar para o país de origem, por causa de família, por causa de diferenças culturais, eles não conseguem se adaptar, então eles voltam. Então o que acontece? Os caras daqui começam a contratar os caras de lá, que já conhecem o mercado americano, já entendem a cultura, só não querem viver na cultura. Então a vantagem competitiva que eles têm com uma equipe que está na Espanha, que não era formada nos Estados Unidos, é muito grande. Então ele não entendeu essa coisa. Uma outra coisa que ele não entendeu foram os recursos para entrar no negócio. Você tem que ter muito mais recursos daquilo que ele pensava, porque ele está entrando num jogo da primeira liga. Você não pode entrar com um time de terceira divisão num jogo da primeira liga. Você vai dançar. Você precisa de muito dinheiro, você precisa fazer investimento. E ele não pensou nisso, né? Ele achou que os recursos que ele tinha eram suficientes, né? E uma outra coisa que ele não entendeu: se num ciclo de 2 anos, né, que aqui nos Estados Unidos é para você começar a estabilizar, são 2 anos. Se no ciclo de 2 anos você não começou a adquirir estabilidade, seu produto tem que ser mudado, porque o pessoal não aceita, né? Não é bom para eles. Então você tem que fazer uma adaptação no produto,
para a cultura americana, uma plataforma de gestão. São coisas, já são nuances culturais específicas do mercado americano que são muito difíceis, né? Então, quando eu falo que você precisa de dinheiro para abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, para lidar com o mercado americano, é disso que eu estou falando, porque eu já vi muito cara com recursos chegar aqui e dar com a cabeça na parede, tentou entrar no mercado americano, ficou batendo na porta por vários anos, gastando dinheiro, mesmo com produtos bons e com competência, não conseguiu. Por quê? Porque quem está aqui, quem está nesse mercado já, que está vendendo, trabalhando no mercado, são pessoas extremamente talentosas. Extremamente talentosas. Nos Estados Unidos você encontra talento que você nunca imaginou. De onde veio esse cara? Como esse cara pensa? É um negócio impressionante. Eu vou te falar, olha, tem um cara aqui que ele é chefe, que ele é responsável pela área de segurança do trabalho aqui na Herrero. A formação dele é de tecnologia. O que esse cara entende de programação, mas ele gosta de segurança. A gente está conversando sobre redes neurais, eu não quero desviar muito o assunto aqui. Ele dá palpite, é um cara que trabalha com segurança de trabalho. Ele foi na reunião, eu perguntei, Robert, pô, você quer participar? Ele falou, Paulo, eu tenho um background de programação e tudo, pô, entendo disso. Por que você não me avisou? Ele falou, você trabalha com segurança? Ele falou, mas eu gosto de segurança do trabalho. Eu tenho essa formação, mas eu sou apaixonado por segurança do trabalho. Então eu prefiro fazer isso, mas eu posso te ajudar. Eu falei, pô, cara, seja mais do que bem-vindo. Eu nunca imaginava que esse cara tinha esse conhecimento. Então é uma coisa impressionante aqui nos Estados Unidos, que você tem que entender que a capacidade intelectual do trabalhador americano é feroz, é feroz. E muita gente não entende, né? Então, Apolo, você é arrogante na maneira que você fala, precisa de milhões e milhões. Não sou eu, quem fala é o mercado americano. Eu não me meto no mercado americano com coisas muito grandes. Eu tenho uma empresa de consultoria pequena, tá certo? Porque será que eu vou conseguir competir com Cambridge, com Price Waterhouse? Eu não consigo competir com os caras. Apesar de que as empresas que os contratam, muitas vezes me chamam para resolver o problema que essas empresas criaram. Mesmo assim, eu não posso ter o tamanho deles porque eu não tenho recurso financeiro para fazer tudo isso. Então isso é uma coisa que eu queria que vocês refletissem sobre o mercado americano. O que é o mercado americano, o tamanho do mercado americano, quanto você precisa para investir no mercado americano, para que você não venha aqui e bata a cabeça e perca recursos que você pode utilizar muito bem na sua área, no seu país ou até mesmo num outro país, que vão ajudar você a crescer e ter mais sucesso. E se vier para o mercado americano, pesquise muito, pesquise os seus competidores, o que eles fazem, se eles terceirizam, onde eles terceirizam, como é que é o produto, porque a gente às vezes tem aquela mania de fazer uma pesquisa um pouco superficial e falar, não, dá pra ir, mas aqui a economia americana, meu amigo, é um vórtex. Quando você entra no meio dele, aquilo te tritura se você não estiver bem preparado, ok? Eu já falei bastante, mas eu achava que era importante compartilhar isso com vocês. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.